Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João Luiz do Sistema de Ensino Poliedro e vou falar um pouquinho de história e atualidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre a África do Sul, sobre o Apartheid e sobre o Mandela. Vejam, Apartheid é um sistema de segregação racial surgido na África do Sul em 1948. Era uma lei, foi criado, estabelecido, estipulado, fazia parte do Código Legal sul-africano. E esse momento, o momento em que isso é sacramentado, é o ano de 1948. Por que acontece isso? Antes disso não tinha segregação racial na África? Não. Vamos lá, por partes. Bom, a África do Sul ela foi colonizada por holandeses e ingleses a partir do século XVII. Essa colonização se deu num território rico em recursos minerais. Nós temos uma terra que tem muito ouro, platina e diamantes, e que, portanto, por conta disso, gerou uma disputa muito constante entre os dois grupos de colonizadores ingleses quanto ao domínio sobre a região. Muito bem, a segregação racial existe desde que eles aportaram por lá. Por quê? Porque se estabeleceu que existia uma superioridade da cultura europeia sobre a cultura africana, e com isso, aos negros que ali residiam, a colônia original daquela região foi submetida ao trabalho pesado, ao trabalho na lavoura, ao trabalho na mineração. Não só submetido a esse trabalho mais pesado, mas tratado de forma a entender-se. A cultura de época, ela trabalhou o conceito da superioridade europeia sobre os demais povos, baseado no quê? Baseado no que os europeus já haviam construído ou constituído em termos materiais, em termos civilizacionais. É lógico que não existe uma cultura maior, melhor do que a outra. Existem níveis de desenvolvimento um pouco diferentes em termos materiais. Não existe um ser humano melhor do que o outro. Essas teses todas caem por terra. A partir do momento em que você examina o biotipo do ser humano, você percebe que somos todos iguais. A diferença é o quê? A cor da pele, é o tipo do cabelo, a cor dos olhos, é ser homem ou ser mulher, a origem, a etnia, a religião, nada disso é significativo para dizer existe um tipo de homem superior. Mas os europeus batalharam, trabalharam em cima desse conceito. Além disso, utilizaram armas, ferro e fogo para dominar todas as populações dos continentes em que estiveram. América, Ásia, África, tudo em busca de riquezas. Nesse caso da África do Sul, ouro, platina e diamantes. Muito bem, em 1948 os Boers, ou os chamados holandeses, ascendem ao poder e estipulam a lei do Apartheid, que determina a segregação, a discriminação em lei, regulamentando a separação de negros e brancos, a separação das minorias, os brancos que num determinado momento da história da África equivaliam a um cidadão para cada 4 negros, né? A gente tem dados que indicam que a África tinha 20 milhões de habitantes, a África do Sul, negros e 5 milhões de habitantes brancos. Esses 5 milhões de habitantes brancos dominaram os restantes 20 milhões. Uma proporção de 1 para cada 4. Vejam, em 48 temos o Apartheid. O Apartheid, ele tem momentos, ou seja, o primeiro momento é separar. O que é do negro não é do branco. O espaço do negro é inferior ao do branco. Criar ainda guetos, áreas nas principais cidades africanas em que os negros vão viver isoladamente. Vão viver em condições muito piores, sem água, sem esgoto, sem iluminação pública ou com serviços muito precários, sendo sempre controlados pela polícia, pela força policial, tendo que exibir passes para andar nas principais cidades, tendo acesso a víveres que não são da mesma qualidade dos brancos. Quer dizer, existe uma série de coisas acontecendo. Violências várias, violências do cotidiano. Os negros, nesse caso, lógico, se revoltam, assim como existe uma comoção mundial contra o Apartheid. E no caso dos negros, existe um movimento constante, desde o início do Apartheid, desde antes do Apartheid, contra a segregação.
com líderes como o Nelson Mandela, o Desmond Tutu, o Stephen Biko, que vão estar organizando ações e forças para combater o apartheid. Muito bem, o apartheid ele tem um fim. Na década, início dos anos 90, o Frederic de Klerk, que era presidente, com todas as pressões mundiais sofridas pela África do Sul, ele é obrigado a iniciar um processo de distensão, de abertura, rumo ao fim do apartheid. Ele liberta o Nelson Mandela, o Mandela se torna o candidato natural dos negros à presidência da República num novo momento de democracia da África do Sul. E ele vence as eleições em 1994 e se torna o primeiro presidente negro da África do Sul. Quem é o Mandela? Mandela é um líder extremamente importante para essa história. Ele ficou preso durante mais de 20 anos. Ele, apesar de preso, conseguiu articular todo o movimento contrário ao apartheid, à discriminação, à segregação racial da cadeia. Tem uma postura que é uma postura pacifista, porém com atitude. É um líder que não prega a violência porque entende que a violência não vai resolver o problema. Até porque quando o negro tiver o seu espaço na sociedade, o branco vai estar por lá. Então é preciso criar um consenso, um entendimento, um momento de distensão em que as partes envolvidas se compreendam como elementos de uma mesma sociedade. Ele tem essa compreensão. É dele o pensamento: perdoar sim, esquecer jamais. Utilizar o que foi a história, os erros, os problemas do passado, para tornar a sociedade futura sul-africana uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais digna, em que ninguém sofra nenhum tipo de ação, de preconceito, nenhum tipo de ataque, achaque ou o que for. O Mandela, por conta disso, foi Prêmio Nobel da Paz em 1994, junto com o de Klerk, pelo fim do apartheid. E a gente, infelizmente, esse líder negro importantíssimo, que foi uma referência não só para a África do Sul, mas para todos os países, faleceu aos 95 anos em dezembro de 2013. Esse é um pouco da história de um tema que certamente vai ser muito cobrado em Enem, em vestibulares. Eu sou o João Luiz do Poliedro, até a próxima, valeu!